igreja vai ter bem pouquinho, né? Deus chega aqui, tem bastante gente adorando a Deus, glorificando a Deus. É uma bênção. Agradeço a Deus a oportunidade e ao corajoso pastor da igreja que fez o convite, né? Porque não sou pregador da palavra do Senhor, sim uma testemunha viva do que Ele tem feito na minha vida e na minha família, né? Eu digo que o fardo é um pouco pesado, a gente conhece o pastor Rodrigo, Deus usa muito, né? Usa muito para fazer a obra. Hoje aqui também tomei por surpresa, né? A minha mãe, bispa, tudo entende, né? Da palavra, são pessoas que pregam com inspiração, né? Mas peço perdão à igreja se tropeçar em palavras. Eu perguntei para a irmã quantos minutinhos, ela falou uns 10, e depois ela disse assim: deixa que o Espírito Santo, né? Aí o pastor está aqui do lado e vai, paletó não tem, mas ele pode puxar a orelha, tá? Amém? Eu convido a igreja a abrir Crônicas, tá? Em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 13 e versículo 3. Crônicas 13, capítulo 13 e versículo 3. Aleluia! Glória a Deus! Esperar os irmãos que estão procurando, passa 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, acompanhar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Eu vou estar lendo o que diz assim, ó: voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscou nos dias de Saul. Amém? Tomem assento, por gentileza. Aleluia. Quero falar um pouquinho acerca desta palavra, que envolve dois grandes reis que houve em Israel. Um suicida, idólatra e suicida. Outro homicida, que era primeiramente rei Saul, primeiro rei de Israel, e o terceiro rei de Israel, Davi, que foi um homicida, né, e um pecador. Mas eu já vou chegar lá. Quando fala da buscar a arca todos nós sabemos que é a presença de Deus no meio do povo. Já simbolizava Jesus. A arca da aliança foi feita para reconstituir a aproximação entre Deus e o homem, que perdeu lá no Jardim do Éden. Então ela foi feita, essa arca da aliança, que simboliza hoje Jesus. Então ela foi perdida por mau cuidado, perdida por alguém que perdeu um pouquinho o zelo pela presença de Deus, né? Que hoje não é diferente. Às vezes nós perdemos um pouco o zelo, se descuidemos e acontece isso. Então Eli era o sacerdote do templo e cuidava da arca. E Deus tinha advertido Eli que ele cuidasse da sua casa, cuidasse dos seus filhos que estavam profanando o templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, a presença de Deus. E aquilo ali não adiantou, aborreceu a Deus, e Deus permitiu que os filisteus vieram, guerrearam contra eles, e a arca da aliança foi roubada. Quando ela foi roubada, era o símbolo da presença de Deus. O que aconteceu? Eles ficaram sem a presença de Deus. E quando a gente fica sem a presença de Deus, muitas coisas acontecem, né? Às vezes a gente se descuida, perde a presença e às vezes bota a culpa em Deus. Deus, onde tu está? E ele está só lá olhando. E levou muito tempo para essa arca retornar ao povo de Israel. Foi levantado, foi aclamado o rei Saul, primeiro rei de Israel. Deus ouviu o povo estava clamando. Primeiro que estava sem arca, a presença de Deus no meio deles. O povo, o que o povo fez? Clamou misericórdia a Deus: dai-nos um rei, dai-nos o rei. Foi um grande rei no começo, Saul, e Deus constituiu Saul, o rei de Israel. O começo de tudo da vida dele foi bom, muito bom. Só que lá no meio ele não se lembrou de buscar a arca da aliança, buscar a presença de Deus. Ele queria a presença de Deus só para benefício próprio, para o reino dele expandir, para que todos os homens da época o reconhecessem, o temessem. Então o que ele queria? A glória para ele. Desobedecia a palavra do Senhor
e não se lembrou. Ele queria ouvir, somente ouvir o mensageiro, o profeta, trazendo da parte de Deus: faz isso que Deus vai ajudar, faz aquilo. E outros no meio do caminho ele desobedeceu a Deus, né? Então esse era o perfil do rei Saul. Idolatrava o seu reinado, o seu poder na face da terra. Um suicida, que no final disto Deus não teve misericórdia dele, porque quando ele foi clamar, ele não clamou pelo povo, ele não clamou pela vida dele, ele clamou pelo quê? Ah, Senhor Deus, não tire de mim o meu reinado. Ah, Senhor, não tire de mim a minha coroa, não tire de mim o meu cedro. Muitas vezes acontece com nós, né? Às vezes a gente falha, Deus vai castigar. A primeira coisa que a gente pensa é que tem a volta. Vai perder um ente, vai perder um carro, vai perder uma casa, vai perder um emprego, já começa a se preocupar: Senhor, misericórdia, eu falhei, o que vai acontecer comigo agora? Né? E voltando lá para o rei Davi, o que ele fez? Qual era o perfil do rei Davi, que todos sabem? Muito diferente do rei Saul. Ele se preocupava com o povo e principalmente com a presença de Deus. O que ele fez? Eu vou lá buscar a arca. Não basta só Deus falar comigo, eu vou ter que trazer para hoje, para a minha vida, para nós, eu tenho que trazer a arca, Jesus. O que ele fez na época? Ele foi lá, juntou os homens e buscar essa arca. Houve um descuidado da parte dele. Muitas vezes a gente faz assim, né? Corre atrás, e no meio da viagem manqueja com o Senhor. E depois ainda bota a culpa. Foi o que Davi fez, ainda se irou porque morreu um deles que segurara a arca. Não vou entrar em todos os detalhes porque o tempo vai longe, vou tentar ser o mais depressa possível. Ficou lá na casa de Obed-edom a arca 3 meses. Engraçado que quando ficou lá, a casa dele prosperou, porque a presença do Senhor. E o que Davi fez? Então agora vamos lá buscar a arca. Vamos botar aqui, no meio do povo. Vamos buscar. Aí aqui, eu deixei separadinho para ler junto com a igreja 2 Samuel. Se alguém quiser acompanhar, acompanha, senão eu vou ler. Tá? Como eu falei, eu não sou pregador, eu sou só testemunha daquilo que Deus faz na minha vida, na vida dos irmãos. Ali está em 2 Samuel, capítulo 6, e o versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingindo-se de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e todos os israelitas subiram, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Então eles estavam tão contentes com a presença do Senhor no meio deles, que Davi dançava. O que Davi fez? Olha o orgulho de Davi. Davi tirou a coroa, tirou a capa, tirou tudo, porque a glória é de Deus, a glória não é minha, a glória não é tua. Então eu vou falar hoje, ser o mais depressa possível e falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então por que Davi? Mas tu falou que ele era um homicida. Mandou matar, adulterou. Mas o que ele fez depois? Saul se preocupou com as coisas da vida, se preocupou com o reinado dele, com o poder dele. E Davi se preocupou? O pastor sabe que ele não se preocupou. O que ele se preocupou? Deus, leva o meu reinado, leva tudo, leva a minha coroa, leva o meu cedro, mas não retire de mim o teu espírito, a tua presença. Aí o que Deus fez? Segundo o coração dele, né? Então como Deus não perdoa? Não era para ser morto com o pecado daquele, mas Deus teve misericórdia dele. Por quê? Porque ele teve humildade diante de Deus. Ele não foi idólatra, ele pensava no povo. Quando ele foi buscar aquela arca e botar no meio do povo, botou lá bem pertinho. Para mim me chama muita atenção a atitude de Davi. Por quê? Porque para mim a tenda mais linda foi a de Davi. Ele fez uma tenda simples, sem divisão, botou a presença de Deus no meio do povo, não botou dentro do castelo, dentro do reinado dele. O povo, ele repartiu com bolo, repartiu com pão, foram todos abençoados pela presença de Deus no meio do povo. Esse era o perfil de rei Davi. Ele não pensava nele, ele pensava no povo, o amor. Que amor? O amor de Cristo que Deus fala: amai ao próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros, né? Aí tem a história de Salomão, o templo bonito, né? E hoje quem é o templo do Senhor? Quem é que carrega a arca? Quem é que carrega? Irmão, quem carrega a arca somos nós. Nós temos o templo. Quando eu comecei a entender que o templo da arca é nós carregamos a arca, o Espírito Santo de Deus hoje é nós, me chamou a atenção isso que eu falei agora há pouco. A simplicidade
né, irmão? Ah, mas eu tenho muitas falhas na minha vida. Eu também tenho. Quem é que não tem? Muitas falhas, muitos pecados. Davi, como eu já falei, pecou. Deus teve misericórdia dele. Mas ele apresentou a Deus humildade. Às vezes a gente se sente inferior, se sente humilde, se sente incapaz muitas vezes de fazer algo para Deus. Mas ali Deus conhece o nosso coração. Que sejamos templos do Senhor, como assim Davi queria a presença de Deus no meio do povo. Que queiramos nós a presença dele na nossa vida, com humildade. E Deus vai nos abençoar. Ele vai nos dar a bênção. Que sejamos esse templo simples. Muitas vezes a gente se acha incapaz. Mas é nessa simplicidade, nessa humildade, que muitas vezes você, eu também, me sinto inferior. Mas somos templos do Espírito. E esse templo ali agradou a Deus. O povo prosperou. E não vai ser diferente com a minha vida e nem com a tua vida. É nessa tua simplicidade, nessa tua humildade, que Deus vai abençoar a tua vida. É só crer. Pecado, Jesus vai perdoar. Basta nós confiar nele, se arrepender, como Davi fez. Senhor, não retira de mim o teu Espírito, porque somos templo dele. E ele tem bênçãos para nós e muito mais nesta noite. Que Deus não chegue aqui e já sentir a presença dele. Deus está no nosso meio falando conosco essa noite. Somos templo do Espírito Santo. Independente da nossa situação, independente da nossa classe social, independente do teu estudo, que muitas vezes a gente se acha inferior às muitas circunstâncias desta vida, mas é ali que Deus habita, na tenda simples, que nessa tenda simples está o Espírito Santo de Deus, e quando chega alguém necessitado do teu lado, ele é contagiado pela presença de Deus. Essa é a simplicidade, esse é o crente. Como eu falei, o Dagoberto talvez não entendeu num dia, quando eu falei para ele o crente tenda. Está lembrado desta palavra do crente tenda, crente tabernáculo? É isso, é a simplicidade, a tenda simples, mas eficaz com a presença de Deus. Então ninguém é inferior, porque todos nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Ninguém é inferior. Cada um que está aqui essa noite, a minha vida, a tua vida, pode contagiar alguém que precisa. Deus pode tocar, Deus pode operar maravilhas, prodígios, através da simplicidade. Não precisa do tabernáculo que Salomão fez, muito lindo, mas me chama a atenção a simplicidade de Davi, como Deus operou. E até hoje é lembrado o homem segundo o coração de Deus, pelo amor ao próximo. Amém? Eu agradeço essas palavras e deixo em nome de Jesus.